Olá para você que está acompanhando direto da universidade. Os alunos de jornalismo da PUC Campinas fizeram um trabalho bem bacana em que o foco principal, o tema deste trabalho é o direito de envelhecer e também a violência que é praticada contra o idoso dentro de casa. Dê só uma olhada. Idoso no Brasil é considerado todo aquele com idade igual ou superior a 60 anos, segundo o Estatuto do Idoso. O último censo do IBGE indica que no país são 21 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Isso corresponde a 10% da população. E a projeção do IBGE é que em 23 anos esse número dobre. Mas será que o Brasil está preparado para isso? O Estado brasileiro está há muitos anos luz de lentidão para cumprir o seu papel de prover uma velhice digna e cidadã à população brasileira. As políticas públicas existem, os estatutos, as leis, os regramentos existem, são muito bons, mas a aplicação deles deixam a desejar e muito. A falta de aplicação dessas políticas públicas reflete literalmente dentro da casa dos idosos. Em Campinas, em 2017, foram 104 notificações de violência contra o idoso, e destes, 73 foram cometidos por quem mais deveria protegê-los: netos, filhos e companheiros. Foram 78 boletins de ocorrência enquadrados no Estatuto do Idoso nos últimos 3 anos. O delegado do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, Oswaldo Dias Júnior, acredita que grande parte dos casos de violência não foi notificada. Na sua grande maioria, os crimes contra os idosos ocorrem dentro de casa. Muitas vezes praticados por entes familiares. Muitas vezes praticados na calada da noite, diante de 4 paredes, aonde a exposição desses fatos não tem testemunha. Isso prejudica, inclusive, a informação chegar até a autoridade policial. O delegado explica também que, em grande parte dos casos, o idoso não quer que seu agressor seja punido. Por mais, às vezes, que o filho maltrate os pais, o idoso ainda se sente culpado do filho estar sendo preso. Isso é muito comum. O idoso está sendo maltratado, o idoso está sendo completamente subjugado, a polícia vai, faz o seu papel, prende, prova que esse idoso estava sendo furtado, ele não comia, ele estava sendo maltratado, o dinheiro dele estava sendo subtraído e mesmo assim ele não quer que aquele filho tenha uma penalidade. São várias as violências cometidas contra idosos dentro de casa. E olha, não é necessário que seja uma agressão física para que seja uma violência. Nós vamos conversar com uma senhora que não quer se identificar, que sofreu violência verbal cometida pelo genro. Eu tenho 76 anos, sempre procurei viver na paz. Mas desde quando minha filha casou, eu não tive mais paz, né? Ela mora no 7º andar de um prédio e seu genro no 9º e contou um pouco sobre ameaças que sofreu em novembro deste ano. Chego na minha residência por volta das 8 horas da noite, estou sossegada no meu apartamento, toco o telefone, ela mandando eu não abrir a porta. Por que não posso abrir? O fulano, ele vai aí, vai acabar com você, vai arrebentar, porém, e chamar o SAMU. Mas ele não desceu e eu vi que ela não ligou, não falou mais nada, subi pelas escadas até o 9º. Me deparei com ele, mas tinha que acontecer, porque estava tendo muita falta de respeito. E aí veio umas palavras muito violentas, verbal, que me doeu muito, muito, sabe? E aí ele veio com a agressão de ameaça, que eu não perdia por encontrar ele na rua. E o dia que eu encontrasse ele na rua, que eu não ia perder, como que se diga, alguma ameaça, né? Você não se perde o dia que encontrar comigo na rua. Então, o que quer dizer com isso? E ela comenta que já precisou fazer uso de medicamentos por conta das agressões.
Tipo, tomar calmante sim para dormir, porque mexe muito com o meu metabolismo, me tira o sono. Sabe aquilo que você fica pensando? O que é que eu faço? O que é que eu deixo de fazer? Violência contra idoso não é apenas caso de polícia, é um problema de saúde pública, como comenta a geriatra Maísa Cairala. Pela Organização Mundial de Saúde, isso é um problema de saúde pública. Então, o abuso contra o idoso, a violência, ela é um problema de saúde pública. Os dados mostram que 1 a cada 6 idosos foram vítimas desse abuso, seja ele das suas mais diferentes formas, não dar um remédio, ou agredir fisicamente, ou abuso sexual, ou enfim. E que no Brasil, pelo Disque 100, que nós devemos denunciar, os dados mostram 100 mil ano de denúncias, né? O que a gente sabe que é muito aquém da realidade. Os idosos muitas vezes não querem falar do assunto e não buscam ajuda para o sofrimento que estão passando. E isso reflete diretamente na saúde mental desse público. A maior doença, ou a maior consequência que os maus tratos podem trazer é a tristeza e a depressão. Isso, inclusive, já é muito nítido nos estudos, já é cientificamente comprovado, e que isso acontece. E uma vez uma pessoa dessas com depressão, etc., tendo que ser tratada, aí sim, né, tem outras complicações que a depressão traz, como a própria demência por depressão, a piora clínica das outras doenças que ele tem. Acho que essa tristeza, essa depressão maior, acho que é o que pior pode acontecer para um relacionamento quando há uma agressão. O Estatuto do Idoso define em primeiro lugar no artigo 3º que é a obrigação da família assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, o esporte, o lazer, o trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Mas quando é essa família que violenta esses idosos, é dever da sociedade zelar por eles. Porque as famílias que cometem essas violências dentro de casa não vão contar. Mas os vizinhos, eles podem, de maneira anônima, mandar alguma coisa para uma delegacia, ou comparecerem, pedir o anonimato, ou irem até o Ministério Público procurar o promotor do idoso, que eles vão dar, com certeza, uma sequência, numa busca, pelo menos verificar o que está acontecendo. Quem comete violência contra um idoso que é próximo, além de cometer crime, faz com que essa violência seja normalizada na sociedade. Quem faz isso não percebe que está ensinando aos filhos que é assim que ele pode ser tratado quando ele também for idoso, né? E isso, né, evidentemente, vai se tornando um ciclo vicioso, né, em que as pessoas vão repetindo essas violências, que elas vão assistindo, né, e assim por diante. Casas de repouso ou instituições de longa permanência. Hoje é assim que são chamadas as casas onde ficam os idosos. São os antigos asilos que muitas vezes carregavam na palavra o sinônimo de abandono. A palavra pode ter mudado, mas as ILPIs ainda enfrentam problemas antigos. Nós temos cerca de 200 casas de repouso e a maioria dessas 200 casas de repouso operam, ou seja, oferecem serviços de acolhimento, abrigam idosos, vivem com idosos, cuidam de idosos de forma irregular. Irregular por quê? Porque não tem todas as licenças necessárias de funcionamento.
ou seja, a licença da Secretaria de Urbanismo, a licença do Corpo de Bombeiros e a licença da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Thalita, que é técnica em enfermagem, pediu demissão do local onde trabalhava por vivenciar negligências por parte dos responsáveis da instituição. Um plantão de 12 horas, você entra às 6 horas da tarde, só que assim, 7 horas tem medicação. 10 horas tem que estar todo mundo dormindo. Então, em 2 até as 10 horas da noite, a gente tinha que deixar todo mundo pronto. E não tem como, porque você começa a trocar dá banho em aí você vai até meia-noite você está dando banho idoso, isso no frio, no calor, porque não tem, né, funcionário para trabalhar. Aí quando você termina o último, o primeiro que você começou, ele já está sujo, ele já evacuou, ele já urinou, ele já tem uma troca de curativo, ele já tem uma outra necessidade. E aí, o que você faz? Vivenciou também negligências com a higiene básica dos idosos. É muito maquiado, né? Porque assim, quando tem horário de visita, dia de visita, então você sai correndo para você arrumar o idoso, para você deixar ele, porque a família vai vir. Só que no dia a dia, não é isso que acontece. Muitas vezes ele tá 2, 3 dias sem tomar banho. Em Campinas, existe o Conselho Municipal do Idoso, que, entre outras coisas, é responsável por fiscalizar as entidades governamentais ou não governamentais de atendimento ao idoso. Sônia é uma das conselheiras responsável por essa fiscalização e conta casos que já encontrou em algumas visitas. Saindo daquele quarto, na porta de um banheiro, um idoso magro, bem magro assim, ó. Estou fazendo o gesto para vocês mesmo. Perguntei, todo nu. Perguntei o que está acontecendo com ele. Ele acabou de tomar banho. Mas por quê? E cadê a roupa dele? E por que ele está tremendo assim? Ah, foi o banho. Então me liga o chuveiro que eu quero ver. A moça não queria realmente ligar o chuveiro. Ela não queria mesmo que o chuveiro fosse aberto. E eu pedi, eu falei, eu quero. Abriu, coloquei a mão gelada. Então, nós pegamos muito casos assim. Thalita comentou também sobre o descaso com atendimento médico dentro dessas instituições. A maioria no papel, né? A visita da psiquiatra é pouco, a visita da nutricionista é pouco. Alguns lugares tem, né? Com frequência. Alguns lugares não. Alguns lugares só tem alguém para assinar. Entendeu? E alguém assim para falar, para quando se pede explicação. Judicialmente, né? Mas geralmente não faz o acompanhamento ali. Na Constituição Federal, há penalidades previstas para quem comete esses crimes. Ruirilo de Magalhães comenta quais são as possíveis punições. O proprietário de uma casa dessas, ou o gerente, eles são responsáveis administrativamente, civilmente e penalmente. Dependendo do que ocorrer na casa, ele tem uma responsabilidade. Vamos supor, no primeiro momento, uma enfermeira, um cozinheiro, quem quer que seja lá, comete um ato de violência contra o idoso, um empurrão, ficou cheio do idoso, o idoso está gritando, está incomodando, é um chato, qualquer coisa, empurra, ele bate a cabeça e se machuca. O proprietário, ele não tem uma responsabilidade penal no caso desse. Ele vai ter uma responsabilidade civil. Se primeiramente, aquele que empurrou, não pagar as despesas que tiveram. E penalmente responde aquele que executou o ato, aquele que agiu. Na hora de hospedar um idoso em uma casa de repouso, é necessário que o responsável se atente a alguns detalhes para evitar transtornos e prevenir casos de negligência contra idosos. As condições da casa, se elas realmente elas apresentam não só a limpeza, mas uma oxigenação, porque são pessoas de idade, se elas estão cumprindo com todas as regras de segurança dessas instalações, todas essas cautelas são necessárias para escolher uma boa casa, uma casa de bom viver, na verdade. Marli é assistente social em um hospital e comenta que, além de escolher um bom lugar para abrigar o idoso, o apoio da família é de extrema importância. Conscientizar essa família da importância até na recuperação da saúde desse idoso, com a visita do parente, com daquela pessoa que ele já está familiarizado, dele ouvir a família, uma palavra de carinho da família. Então, e nada substitui isso.
O cuidador pode estar aqui com ele, pode estar fazendo a parte dos cuidados, mas o emocional, ele é muito importante, porque é comum a gente ver o idoso extremamente depressivo durante uma internação. Por quê? Porque ele sente falta da casa dele, das coisas dele. Toda precaução é pouca para aqueles que necessitam de cuidado, carinho e afeto. Na rua, os idosos também estão vulneráveis, seja pela ação de criminosos ou pelo descuido de prestadores de serviço. A violência contra o idoso, ela requer uma imediata, vamos dizer, um estado imediato de observação da sociedade, porque o idoso, pela sua própria condição física, pela sua própria condição psicossocial, ele já enfrenta um quadro de, vamos dizer, desvantagens, né? Pegar algumas linhas de ônibus aqui em Campinas já é um desafio para qualquer pessoa. Mas imagina então para os idosos, que naturalmente já sentem mais dificuldade. A dona Maria Helena sofreu um acidente em um ônibus aqui em Campinas esse ano, e as câmeras de segurança de uma casa flagraram o momento em que tudo aconteceu. O motorista não espera até que ela tenha descido completamente e sai com o veículo. Ela fica presa pelo braço e é arrastada e acaba caindo no asfalto. As fotos tiradas no dia do acidente pelo filho da vítima mostram que ela ficou bem machucada. Nós perguntamos para a dona Maria Helena se ela acha que falta paciência para os motoristas do transporte público. Falta muito. Não é todos eles não, sabe? Mas a maioria deles. Falta muita paciência mesmo. Eles dão cada enfreada assim que a gente vai lá assim para cair lá. Não é, se tiver de pé, até os novos quase caem lá dentro do ônibus. Não ficaram apenas os machucados externos, as cicatrizes também ficaram na mente da dona Maria Helena. Eu não tenho confiança mais com eles, mais não. Principalmente na hora de descer, né? Pode ser que a gente tinha muita confiança com eles, que a gente na hora de descer não tem mais. A gente, no pensamento da gente, eles, na hora de começar a gente descer, eles vai tocar o ônibus. A senhora ficou um pouquinho traumatizada, então? Fiquei. Muito, viu? A cooperativa que administra a linha de ônibus em que aconteceu o acidente lamentou e ressaltou que os motoristas são orientados a prestar socorro nestes casos. Mas quando o motorista voltou, o filho da dona Maria Helena já tinha levado ela para o hospital. E sobre esse caso, o advogado especialista em segurança, Ruirilo Magalhães, fala da necessidade das ações por parte das prefeituras. Porque ele tem horário a cumprir. Então, que a concessionária e o serviço público, os prefeitos das cidades, não vamos aqui denominar cidade nenhuma, mas que observem essas atitudes e digam o seguinte, se ele tem horário a cumprir, que passem mais esses trajetos ou esse tempo, porque a população não pode pagar isso. Temos aqui em Campinas uma avenida maravilhosa, que é a Francisco Glicério, que foi toda readaptada, mas as adjacências continuam naquele caos. Então ele só vai andar o idoso na Francisco Glicério. E é muito mais políticas que eu vejo, isso precisa ser muito analisado e com critério, mais políticas eleitoreiras do que políticas assistenciais.
Neste vídeo que mostramos no começo deste episódio, o idoso teve apenas alguns arranhões na cabeça, segundo comerciantes do local. A polícia foi chamada, mas quando chegou, o casal já tinha ido embora. A Guarda Municipal localizou, no dia 24 de outubro, o adolescente de 17 anos que cometeu esse assalto. Ele confessou o crime e permanece à disposição da Justiça. Nas ruas, em casa, nas casas de repouso, o idoso sofre violência e é vítima das mais diversas formas de preconceito. Preconceito contra idoso tem nome, é ageísmo. É um preconceito contra o envelhecimento ou contra a figura da pessoa idosa, um motivo pelo qual talvez uma falta de cultura, uma falta de explicação sobre isso. Muitas pessoas que dizem, a pessoa já viveu muito, né? Já está na hora de partir, né? Como se incomodasse, né? Eu acho que é aí que é o grande problema da nossa sociedade hoje. A geração mais nova, eu percebo pela minha faixa etária, a faixa etária dos meus filhos, que já são bem mais novos, a deficiência que tem de conscientização dessa população que está vindo. Então, negar a velhice é também, por outro lado, uma forma bastante insidiosa, uma forma descompromissada e, por que não dizer, um cinismo tácito da sociedade brasileira. E isso é reproduzido por costumes, por modos de viver, por modos estéticos, na estética, né, na própria representação do velho.